Olá, alunos EBEG, sou Pedro Coelho, defensor público federal, e estou aqui para iniciar a construção do curso de processo penal. Por que eu falo em construção de um curso de processo penal? Porque iremos passear por várias etapas dentro da sistemática e dentro da disciplina do processo penal. Naturalmente, a gente vai dividir esse curso, ou pelo menos as principais etapas ou parte do curso, da matéria, do conteúdo, em módulos. E hoje eu marco como início efetivo da aula de processo penal, dessa disciplina, em razão de que iremos estudar, ou pelo menos iniciar o estudo da chamada investigação preliminar criminal. E a gente vai observar que o foco primordial dessa investigação é naturalmente o inquérito policial, mas não exclusivamente. E aí a gente vai dedicar todo esse módulo, são várias aulas, ao estudo das investigações preliminares e as diversas etapas e diversos aspectos a ela inerentes. E perceba, independente do concurso que você deseja ou para o qual você está se preparando com maior foco, não tenho a menor dúvida em afirmar que a investigação preliminar, juntamente com a ação penal, é tema que quase que obrigatoriamente vai constar na sua prova, independente se seja defensoria pública, mas se você quiser estudar para um concurso do Ministério Público, estiver prestando concurso para a magistratura estadual ou federal, ou ainda, se você quiser, se voltar para matérias, ou melhor dizendo, para certames em que a área criminal não seja de foco primordial, como é o caso, como regra, das advocacias públicas. Eu falo isso porque estatisticamente, essa parte que envolve a persecução penal, tanto na seara administrativa, que é a investigação preliminar, como também a parte processual, especificamente a parte da ação penal, que é o módulo que a gente vai analisar depois desse, que a gente vai estudar depois de inquérito, depois de investigação preliminar, sem dúvida alguma, é bastante frequente em questões elaboradas pelo seu examinador. Mas sem mais delongas, depois de iniciarmos essa introdução, vamos tecer ainda algumas outras considerações iniciais. Por quê? Porque na minha introdução, na minha fala inicial, eu lhes disse, meus caros, estudaremos e daremos uma ênfase à persecução criminal. Mas se você não tem familiaridade com o processo penal ou ainda está aqui para aprender, a gente vai e vocês vão observar, se vocês nunca tiveram aula comigo, que o nosso foco no nosso curso é dar uma preparação bastante enfática e completa para vocês. A gente analisará desde as questões mais básicas, mais singelas, passando por conceito, bastante foco em doutrina. A função do professor aqui, fundamentalmente, é quase de um curador. Vocês vão observar que ao longo do módulo, somente de investigação preliminar, eu provavelmente citarei de 15 a 20 doutrinadores. Por quê? Óbvio que eu sei que você, estudante de concurso, já passei por aí antes de ser defensor público. Você não tem tempo de estudar 10, 5, 15 doutrinadores por disciplina. Essa função é a gente quem tem que fazer, e é isso que eu tentarei fazer. Mas sem esquecer também de destacar os preceitos normativos, a legislação fundamental para a compreensão da matéria e, sobretudo, a atualização jurisprudencial, porque hoje, se você quer passar em concurso público, você precisa saber divergências, você precisa estar atualizado com o que pensa o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Então, é essa a ideia e essa é a base das minhas aulas, o parâmetro do nosso curso. Bacana? E aí, como eu falei, conceito é algo muito relevante e por isso que antes de adentrarmos e antes de entendermos a investigação preliminar criminal, a gente precisa saber em que contexto ela está inserida e é justamente aí a importância de entendermos definitivamente o que danado seria a persecução criminal. Porque há algumas pessoas que, de maneira equivocada, acham
deixam e terminam por confundir a persecução penal com a própria investigação preliminar. Fato esse que está equivocado. A persecução penal, meus caros, a gente poderia ou pode efetivamente compreender como um poder-dever do Estado de investigar fatos potencialmente criminosos e, se for o caso, ajuizar a demanda criminal a fim de comprovar a autoria e materialidade dos respectivos fatos. E uma vez comprovada essa autoria e materialidade, requerer e buscar junto ao Estado juiz o quê? A condenação do ou dos responsáveis. Essa é a ideia conceitual básica da persecução criminal. Mas para você efetivamente entender qual é a clara relação com a investigação criminal, a gente precisa verticalizar um pouquinho esse conceito, porque a gente entende na conceituação qual é a fundamental ideia da persecução criminal, mas o que eu quero que vocês também entendam para a gente compreender nessas considerações iniciais é justamente que existem dois braços da persecução. A persecução criminal tem dois braços, tem duas fases, tem duas etapas claramente distintas. A primeira, a fase investigativa, também chamada na doutrina de fase administrativa. E a segunda fase, o segundo braço, a segunda etapa é a fase judicial ou processual. E é dentro desse cenário que a gente vai dedicar todo esse módulo inicial de investigação preliminar para a fase administrativa, a fase investigativa da persecução penal, que é justamente a fase da investigação preliminar. O módulo, percebam, de investigação preliminar abarcará fundamentalmente essa primeira etapa da persecução penal. Por isso que em alguns textos, em algumas aulas, ou até mesmo nos noticiários mais tecnicamente corretos, vocês podem ouvir, por exemplo, os órgãos da persecução penal. E aí podem estar falando, por exemplo, de polícia e de Ministério Público. Polícia, Pedro, é órgão da persecução penal? Como que é órgão da persecução penal se eles não podem, não têm legitimidade de propor, por exemplo, uma ação? Mas não deixa de ser órgão da persecução penal. Por quê? Porque é o responsável pela fase administrativa ou investigativa, um dos responsáveis. O Ministério Público, de outra sorte, como a gente vai ver em aulas futuras, de acordo com o que fora deliberado recentemente em repercussão geral, depois de uma ampla discussão e divergência doutrinária, concluiu-se que é possível que o Ministério Público toque, desde que determinadas circunstâncias e condições se revelem presentes, eles podem investigar criminalmente. Então, também é um órgão da persecução e percebam, é um órgão talvez que tenha condições de atuar de maneira mais completa dentro da persecução penal, já que pode atuar tanto na fase administrativa de investigação, como também na fase processual. Mas feita essa divergência, essa diferenciação, vamos objetivar e focar fundamentalmente na fase administrativa ao longo desse módulo. Fase administrativa é essa, repito, que é justamente a investigação preliminar. E eu quero que você atente muito a essa expressão. Por quê? Porque a miúde, ou seja, frequentemente, há uma pequena confusão terminológica ou em razão de um mau hábito, de um equivocado hábito. É confundir investigação preliminar e inquérito policial. E isso por uma razão muito simples. Estatisticamente, 80 a 90% das investigações criminais realizadas em nosso país, elas são efetivadas a partir de inquéritos policiais. Outras formas de investigação preliminar, como eu disse aqui, o próprio Ministério Público,
comissões parlamentares de inquérito fazem investigações preliminares, o COAF também faz, em determinadas situações, sobretudo envolvendo crimes financeiros, de lavagem de capital contra o sistema financeiro nacional, faz ou pode fazer também espécie de investigação criminal, investigação preliminar. Enfim, são vários órgãos e vários instrumentos passíveis de realizar essa investigação criminal, essa investigação preliminar. Mas, sem dúvida alguma, o foco fundamental é o inquérito policial. Por quê? Porque é o que mais acontece e é o mais importante para você que está estudando em concurso. Por quê, Pedro? Porque é onde reside a maior número de assertivas. Ao longo das nossas aulas dentro desse módulo, vocês perceberão que a gente vai se debruçar basicamente sobre o inquérito policial. Ah, Pedro, isso quer dizer que você não vai trabalhar essas outras formas? Muito pelo contrário. Essas outras formas a gente vai pincelar e vai pontuar o que é relevante, tanto aqui como ao longo de todo o curso de processo penal, baseado, mais uma vez, na tendência ou na probabilidade do assunto ser cobrado em prova. Como é nossa primeira aula, a gente vai também dando uma introdução. Vocês vão se acostumar, e eu falo sem falsa modéstia, porque dá trabalho, mas essa é a minha obrigação e meu objetivo. Quando eu construo o material pensando em fazer a aula, pensando em mastigar o máximo possível didaticamente o conteúdo para vocês, eu tenho uma lista das últimas questões de cada assunto que eu vejo. Com a minha aula, o aluno consegue ou não consegue responder essa questão. E eu posso falar com muita honestidade que, se vocês entenderem boa parte do que eu falar aqui, o ideal, claro, é sempre ter um manual de apoio. A gente sempre indica alguns, deve estar lá no campus de vocês, mas o fato é que, se vocês acompanharem, entenderem e aprenderem tudo o que a gente falar aqui, eu não tenho dúvida que a gigantesca parte das questões objetivas e subjetivas vocês terão condições de acertar com o conteúdo exposto. É esse meu objetivo, é esse o nosso objetivo aqui. E aí, Pedro, se o inquérito policial vai ser o nosso foco fundamental dentro desse módulo, e você falou que na estruturação do nosso aprendizado e do nosso conhecimento é importante verticalizar, mas é importante conhecer as obviedades e, portanto, as definições e conceituações dos institutos, o que viria a ser ou como nós poderíamos definir o inquérito policial? Lembra, inquérito policial não se confunde com persecução penal, é somente a fase administrativa dentro da fase investigativa, o principal mecanismo de investigação preliminar. E inquérito policial, que eu quero que você entenda e, se desejar, registre no material, nada mais seria do que um procedimento administrativo de cunho inquisitorial. Inquérito policial, portanto, nada mais seria do que um procedimento administrativo de cunho inquisitorial, presidido por autoridade policial, e eu vou voltar muito nisso, porque aqui a gente tem muita questão de prova de concurso, mas ele é presidido por autoridade policial. Pedro, quem danada é essa autoridade policial? É delegado de polícia. Então, o conceito você vai colocar, é presidido por autoridade de policial, mas tatue na sua cabeça que a autoridade policial é o delegado de polícia, tá? E além dele ser presidido pelo delegado de polícia, pela autoridade policial, ter cunho inquisitorial, ser um procedimento administrativo, tem mais o quê, Pedro? Tem a finalidade precípua de colher elementos de informação que busquem esclarecer a materialidade e autoria delitivas, de modo a contribuir para a formação e convencimento do titular da opinio delicti,
ou seja, o titular da ação penal, que, como a gente vai ver no próximo módulo de ação penal, na imensa maioria dos casos, é o Ministério Público, ressalvado aqueles casos de ação penal privada. Beleza? É esse o conceito básico que vocês devem entender. É esse o conceito básico que a gente pode extrair da maior parte das normas, dos manuais de direito processual penal. Mas eu quero dar um plus, ou como diria um antigo professor meu, eu quero dar um plus a mais. Eu quero oxigenar o material de vocês e para isso vou me valer dos ensinamentos do professor Antônio Magalhães Gomes Filho, também trazido em sentido semelhante, dentre outros, pelo professor Auri Lopes Júnior, que agregam uma outra finalidade que cada vez mais vem encontrando ressonância na doutrina pátria para a investigação preliminar e para o inquérito policial, porque dizem esses professores que, além da contribuição para a formação da opinião delicti do titular da ação penal, o inquérito policial também serve para conferir substrato, subsídio, para que o magistrado decrete ou não, analise se é caso de decretação ou não de medidas cautelares ao longo da persecução penal. Então tem esse acréscimo aí que, se você tiver numa prova subjetiva ou eventualmente numa prova oral, se você acrescentar essa outra finalidade mais moderna, digamos assim, de subsidiar a decretação ou não, a decisão sobre a decretação ou não de medidas cautelares no curso da persecução penal, você já vai pontuar aí de maneira diferente, porque, em regra, esse é um diferencial seu. Tranquilo? Beleza? Então, essa é a estruturação do conceito de inquérito policial. Não menospreze isso, porque esse conceito, ele te dá uma série de elementos que vão ajudar a solucionar e a resolver uma série ou várias questões de prova de concurso. Pedro, qual é a natureza jurídica do inquérito policial? Essa é uma delas, e essa é uma pequena confusão que alguns se atrapalham, e você não vai se atrapalhar. Qual foi o conceito que eu dei? Eu sei que você anotou. Pega a primeira expressão, eu disse que inquérito policial é um procedimento administrativo inquisitório. Vamos trabalhar com a ideia de procedimento administrativo. Essa inquisitoriedade, a gente vai dedicar um bom pedaço de aulas futuras, acho que a terceira aula, quando a gente estiver estudando as características do inquérito. Mas por que a gente vai dar essa ênfase, Pedro? Porque recentemente, em 2016, foi aprovada a Lei 13.245, que modificou o artigo 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados, e que houve, a partir da edição dessa lei, um burburinho na doutrina acerca da suposta superação do caráter inquisitorial do inquérito policial. Desde já, a ponto que hoje a doutrina minoritária refuta essa ideia, mantém o caráter inquisitorial, mas todos esses reflexos a gente vai analisar todas as posições, argumentos contrários e favoráveis em aulas futuras, beleza? Na terceira ou quarta aula dentro desse módulo. Mas e a natureza jurídica, voltando à indagação inicial? É de procedimento administrativo. Procedimento administrativo. E por que, Pedro, você está dando tanta ênfase a isso? Porque tem uma sutileza aí que, se você vacilar, escreve errado. Se você vacilar, você lê e acha que está correto. Se você se deparar com uma questão que aponte claramente que o inquérito policial é um processo administrativo, isso tecnicamente está equivocado. Por quê? Porque tecnicamente, conceitualmente, ao fim e ao cabo de um processo administrativo,
há potencialmente a fixação de uma sanção administrativa. E essa é a pedra angular, a pedra de toque, melhor falando, da diferença entre um procedimento e um processo administrativo. Porque no procedimento, como é o caso da investigação preliminar, como é o caso, melhor dizendo, do inquérito policial, você não necessariamente, ou pelo contrário, você não haverá ou não terá uma sanção administrativa. É bem verdade que você pode ser, ao fim e ao cabo, inclusive indiciado, mas esse indiciamento não é entendido como uma sanção administrativa. Beleza, pessoal? Então é procedimento administrativo e não processo administrativo. Avança comigo por quê? Porque ponto que vive caindo em prova é sobre a indagação acerca da o potencial comprometimento do processo em razão de um vício, de uma irregularidade no inquérito policial. E aí, Pedro, é possível que um vício do inquérito policial venha a contaminar o processo? Meus caros, 95% das vezes, a imensa maioria das vezes, portanto, não é possível, e bata no peito e taxativamente escreva e entenda, não é possível a irregularidade verificada, a irregularidade perpetrada no inquérito policial contaminar o processo. Como a gente vai ver, nas próprias características do inquérito policial, tem tem o fato dele ser um procedimento dispensável, ou seja, para instaurar a ação penal, sequer o inquérito policial é imprescindível. Você pode dispensá-lo, você pode ajuizar a ação sem que, inclusive, o inquérito policial exista. Então, não faria muito sentido algo na seara administrativa que venha a comprometer a parte processual, o processo fundamentalmente. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, decidiu um assunto muito interessante, um caso muito interessante que nos serve para exemplificar o que eu estou falando aqui. Nesse RHC 131.450 de 2016, o Supremo Tribunal Federal se deparou com uma situação bem peculiar, em que o delegado de polícia, a autoridade policial que presidiu as investigações, que presidiu, portanto, o inquérito policial, ele tinha relação de suspeição com os investigados. E aí perceba que a suspeição maculava a própria condução do inquérito policial, segundo a argumentação trazida nesse precedente. Mas quando chegou no Supremo, o que é que o Supremo falou? Bem, é verdade que havia relação de suspeição, comprometimento na seara ou no vínculo subjetivo daquele que presidiu o procedimento administrativo investigatório. Isso é fato. De outra sorte, como só ia acontecer, como precedentes desta Suprema Corte já restaram pacificados acerca do tema, a eventual irregularidade verificada no curso do inquérito policial não tem o condão de contaminar o processo. Beleza? Então, de maneira bem objetiva, a regra é que a irregularidade perpetrada no inquérito policial não tem o condão de contaminar e ou comprometer o processo posteriormente instaurado sobre aquele assunto. Mas tomem muito cuidado. Por quê? Porque o seu examinador, meus caros, ele é um cara frustrado, ele tem maldade no coração. Ele quer o quê? Quer ferrar você. É essa a verdade, infelizmente. Só que o que é que a gente se preocupa aqui? A gente se antecipa e ferra ele. Porque se seu examinador for maldoso a esse ponto e quiser botar uma casquinha de banana, ele vai trabalhar com a exceção.
E a exceção esse é o grande meu medo. Eu falei 90, 95% dos casos, a resposta vai ser, em regra, não é possível uma irregularidade do inquérito policial comprometer o processo. A exceção que eu quero que vocês destaquem no material, e eu me comprometo, no módulo lá na frente de prova, teoria geral da prova criminal, a gente vai se debruçar e detalhar essa exceção, mas é fundamentalmente ligada à chamada teoria dos frutos da árvore envenenada, ou a teoria da ilicitude por derivação. Como assim, Pedro? De maneira bem abrangente e bem objetiva, teoria dos frutos da árvore envenenada, teoria construída à luz da Suprema Corte norte-americana, da doutrina processual e constitucional norte-americana, indica, e abraçada pelo Brasil, é bom que se diga, pelo nosso processo penal, pela nossa Constituição, aponta que não apenas a prova ilícita, ela deve ser refutada da instrução processual, mas também aquelas provas que sozinhas não têm mácula de ilicitude, mas somente foram produzidas, ou seja, são derivadas daquela prova ilícita. Não entendeu? Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que, e aqui é já o nosso ponto importante, no curso do inquérito policial, eu pego um suspeito e eu torturo ele. Pedro, mas não pode torturar. Torturar é constitucionalmente abusivo, isso é um crime. Justamente seria uma investigação ilícita. Mas imagina que nessa tortura ele pega e diga, olha, quem é responsável pela droga, por exemplo, é Pedro. Pedro mora naquela casa. Se você olhar no entorno da casa, sempre tem cachorros que fazem o serviço de avisar a Pedro quando alguém está chegando. Ele guarda a droga no quartinho lá de trás. Tá, e aí ele começa a dar uma série de indicações. Ah, tem uma testemunha que falaria isso para você. É a vizinha, porque a vizinha parece que não se dá muito bem com ele. Se você chegar lá na vizinha e perguntar se ela já viu alguma atividade suspeita na casa ao lado, sem falar no nome de Pedro, ela vai te dar maiores detalhes. E tudo isso extraído a partir de uma tortura. E aí a polícia vai lá, pega, fala com a vizinha, e aí leva a vizinha posteriormente para o processo, ela é testemunha, ela fala e indica toda a questão da droga tal, e aí vem a ser condenado Pedro. E aí? É lícito ou ilícito? Claramente essa testemunha, ela é prova ilícita por derivação. Mas, Pedro, a tortura foi no bojo do inquérito policial. Você não disse que, em regra, o vício do inquérito policial não contamina no inquérito policial ou no processo penal? Essa é a regra. Ressalvados os casos aqui, então, de quê? Da ilicitude por derivação. Tranquilo? Segunda observação, e talvez a mais importante da aula de hoje. E aqui ganha muito relevo depois da modificação trazida no Código de Processo Penal à luz da reforma de 2008. A gente vai analisar série de dispositivos daqui a pouquinho que foram modificados nessa reforma de 2008. Mas o mais importante nesse momento é que eu quero que você aprenda a dissociar e aprenda as diferenças entre elemento de informação e provas. Porque, como diria Frederico Marques, eminente processualista brasileiro, pelo crivo da Constituição, somente podemos falar em provas no sentido técnico e dentre aquelas que forem colhidas e produzidas, oxigenadas pelo contraditório e pela ampla defesa. Dito de outra maneira, se algo é produzido, se algo é colhido sem a observância do contraditório, isso pode ser qualquer coisa menos prova. Então, de outra sorte, a gente fala o seguinte: como regra, nós somente temos prova
na fase judicial da persecução. Por quê? Porque, como também analisaremos e a gente já viu, o inquérito policial, ele é inquisitivo. Pedro, o que quer dizer que ele é inquisitivo? Várias coisas, dentre eles que não há contraditório na sua construção, na sua condução. E isso é um fato, é polêmico, a gente vai ver depois da Lei 13.245, mas eu quero que já você coloque na sua cabeça. Elemento de informação e diferente de prova, sobretudo, não exclusivamente, mas sobretudo, e a pedra de toque, vamos lembrar aqui de Frederico Marques, como eu disse, é a ausência de contraditório obrigatório de um lado, no caso dos elementos de informação, e presente de maneira imprescindível no caso das provas. Elemento de informação, portanto, é justamente aquilo, meus caros, que a gente vai colher no curso do inquérito policial. Eu fiz uma tabelinha aí para vocês entenderem essas diferenças e vou fazendo algumas observações. Depois que a gente explorar bastante essa tabelinha, a gente avança no material com mais observações. Mas não menosprezem, vão anotando o que eu vou falando. Se eu estiver falando um pouco rápido demais, é muito conteúdo. Vocês têm essa facilidade, podem parar a aula, depois continuar. Mas eu quero, sobretudo, que vocês entendam. Elementos de informação, eles são tipicamente vinculados à fase investigatória. E aqui vale apontar o que muito bem registra o professor de processo penal da Universidade de São Paulo, Gustavo Henrique Badaró. Ele fala que elemento de investigação, eles são vinculados essencialmente à investigação, razão pela qual eles seriam dotados do aspecto de provisoriedade. Nossa, Pedro, eu nunca ouvi falar nisso. Realmente, isso é algo muito pouco explorado, mas a ideia é bem interessante. Mas por que, Pedro, eles falam, ou o professor Badaró fala em provisoriedade dos elementos de informação? Veja o raciocínio do Badaró. Aponta o referido professor que os elementos de informação colhidos durante a fase investigatória, a fase administrativa da persecução penal e no que nos interessa no inquérito policial, lembra da finalidade dele? Ou lembra da finalidade deles, volta-se fundamentalmente para a contribuição na formação da opinião delicti do titular da ação penal. E, como Antônio Magalhães Gomes Filho, o próprio Badaró, Auri Lopes Júnior fala, também serve como substrato para a decretação de eventuais medidas cautelares. Bacana. Mas o que o professor Badaró fala é que é provisório, sobretudo, a utilização, porque ele deve servir, ou os elementos de informação devem servir para esse convencimento. E a partir desse convencimento, o titular da ação penal propõe a ação penal. E a partir do momento que ele propõe, o juiz pode utilizar esses elementos de informação para se convencer da justa causa, que a gente vai analisar lá em ação penal, no módulo, e receber essa denúncia, essa ação penal. Tranquilo, tranquilo. Mas a partir daí, em relação ao processo especificamente, ressalvada a questão das cautelares, da decretação ou não das cautelares, o juiz não mais poderia se valer dos elementos de informação, sobretudo para decreto condenatório, razão pela qual haveria essa provisoriedade. Meus caros, eu concordo absolutamente com esse raciocínio. E ele é um raciocínio excelente para uma prova subjetiva ou oral de defensoria pública. Mas por honestidade intelectual e, sobretudo, porque eu quero preparar vocês para toda e qualquer espécie de questionamento, essa linha hoje ainda é minoritária e, sobretudo, não foi acolhido lá
na reforma de 2008, no artigo 155 do Código de Processo Penal, que a gente ainda vê na aula de hoje ou no início da próxima aula. Porque houve ali um verdadeiro estelionato eleitoral, eu vou explicar, estelionato legislativo, e eu vou explicar por quê, mas hoje é possível se valer de elementos de informação para decreto condenatório, desde que não o faça exclusivamente. É preciso ter prova, ou seja, aquele elemento produzido no crivo do contraditório, mas é possível reforçar essa prova com elementos de informação. Mas essa posição do Badaró sobre a provisoriedade dos elementos de informação enriquece muito o seu material e uma resposta de prova subjetiva ou prova oral. Não obrigatoriedade do contraditório e da ampla defesa. Entenda aqui, meus caros, é óbvio que é possível haver pontualmente um contraditório. É óbvio que é possível haver ampla defesa, e a gente vai ver que existe. E que essa ampla defesa, aliás, pela Lei 13.245 de 2016, foi ampliada, foi amplificada. É a questão lá, como a Marta Saad fala, da ampla defesa exógena e endógena. Não se preocupem que a gente vai estudar tudo isso direitinho, como prometido lá na terceira e na quarta aula. Mas não há obrigatoriedade. Percebam que a pedra angular da diferenciação, mais uma vez invoco Frederico Marques, entre tecnicamente o conceito de prova e de elemento de informação. A atuação excepcional do juiz, cláusula de reserva de jurisdição, meus caros, Pacelli muito bem anota, e assim o faz a maior parte da doutrina processual penal, que o juiz não atua de ofício, não atua de maneira como regra, de maneira ordinária, no curso da fase investigatória, ressalvados casos em que ele é provocado, nunca de ofício, segundo a doutrina majoritária, dentre eles, como eu disse, Eugênio Pacelli. E essa atuação excepcional, ela se vincula mormente em relação ao que a gente chama na doutrina constitucional, processual, de cláusula de reserva de jurisdição. Pedro, me revisa aí, eu lembro que o professor de constitucional já falou de cláusula de reserva de jurisdição. Cláusula de reserva de jurisdição, como bem anota Canotilho, o português JJ Canotilho, são aquelas situações em que só e somente só a autoridade judicial pode ou tem legitimidade / competência para deliberar. Normalmente são questões que flexibilizam ou marcam um ponto de aparente conflito entre normas fundamentais, entre direitos e garantias fundamentais. Que é um grande exemplo disso, interceptação telefônica. Interceptação telefônica, ela é excepcional, previsto como tal na Constituição, regulado pela Lei 9296 de 96, e só o juiz pode decretar. Pedro, quando você fala só o juiz, eu lembro também que o professor de constitucional falou que existem algumas autoridades que, como aponta a lei e a Constituição, elas teriam poderes de instrução similar ao juiz, meu caro. É cláusula de reserva de jurisdição. Similar ao juiz não é juiz. Cláusula de reserva de jurisdição são assuntos exclusivamente de juiz. Interceptação telefônica, a CPI tem poderes instrutórios similares, semelhantes ao do juiz. Sim, é isso que a nossa norma aponta. A CPI pode decretar interceptação telefônica? Não. Por quê? Porque a interceptação telefônica é cláusula de reserva de jurisdição. Entendeu? Bacana. E aí, essas cláusulas de reserva de jurisdição, e aí não, só voltando ao exemplo da interceptação telefônica, ela tem a sua utilidade para a investigação criminal, mas ela também, se banalizada, ela pode terminar atentando contra a intimidade,
a vida íntima, a vida particular do cidadão, o sigilo das comunicações telefônicas, todos esses valores consagrados como fundamentais dentro da Constituição. Daí que essa flexibilização só e somente pode ser feita à luz de uma decisão judicial. Beleza, atuação de ofício, acabei de falar, Pacelli, Badaró, Luiz Flávio Gomes, Denilson Feitosa, dentre outros, apontam que a atuação de ofício, a maior parte da doutrina, melhor falando, Rômulo Moreira, enfim, a imensa maioria dos doutrinadores do processo penal apontam que a atuação de ofício do magistrado, ainda que excepcionalmente no curso da investigação policial, no curso do inquérito policial, ela seria inconstitucional, uma vez que violaria a imparcialidade, um dos valores mais essenciais no sistema acusatório adotado pela Constituição brasileira. A gente explora muito bem isso mais à frente, detalha essa situação, mas já quero que vocês registrem esse posicionamento. Isso tudo a gente também trabalha, vai revisitar com uma ênfase um pouco maior lá na fase de teoria geral de provas. E a utilidade e finalidade dos elementos de informação, eu já disse aqui que em regra a doutrina ordinária, a doutrina mais frequente, vai dizer que é subsidiar e fortalecer e viabilizar o convencimento e a formação da opinião delicti do titular da ação penal, mas também servirá de lastro, de subsídio para que o magistrado decrete ou não eventuais medidas cautelares. De outra sorte, vamos lá para o quadro do lado direito, provas. A prova, diferentemente dos elementos de informação, ela é produzida na fase processual. Pedro, quer dizer que não existe prova antes da fase processual que se inicia com a propositura da ação penal? Essa é a regra. Fiz questão, inclusive, de colocar no material de vocês. E se tem regra, tem exceção. Tem 3 exceções que eu quero que você memorize e entenda, e a gente vai antecipá-las, aliás, a gente vai detalhá-las. Eu vou avançar aqui, antecipar aqui, prova cautelar, prova não repetível ou irrepetível e provas antecipadas, beleza? Essas 3, e a gente vai trabalhar, inclusive, com as diferenças entre elas. Mas a regra é que a fase processual é o locus ideal para a produção de provas. E por que isso? Porque nessa fase processual, dúvidas não há que a gente tem o contraditório e a ampla defesa. A presença do juiz é fundamental, direta ou indiretamente, direta ou remotamente. Como assim? Eu falo isso porque recentemente eu vi uma prova. É possível que admite-se, é uma questão muito maldosa, na verdade, e pessimamente construída, mas o fato é, já disse, seu examinador não tem coração, tem uma pedra de gelo no lado esquerdo do peito. E aí o seu examinador falou, sabe o quê? É possível a observância do contraditório e da ampla defesa sob a presidência do juiz, ainda que, uma vez que o Código de Processo Penal adota o princípio da identidade física do juiz. Beleza? Até aí tudo tranquilo. Além disso, essa presença do juiz é possível que se dê, a depender do caso concreto, de maneira remota. É o que se fala, presença do juiz indireta ou remotamente estabelecida. Falso ou verdadeiro. Maldade, por quê? Porque o que ele queria saber, basicamente, é se essa presença do juiz, essa identidade física do juiz, ela precisa ser física ou pode ser à distância, leia-se, através de videoconferência. E é óbvio, como a gente vai ver, artigo 185 do Código de Processo Penal regulamenta, melhor falando, a videoconferência dentro do nosso cenário processual penal. Mas esse princípio da identidade física que foi adotado lá no artigo 399, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que recentemente, pelo novo Código de Processo Civil, foi afastado lá do processo civil, mas mantido aqui no processo penal, ele
consubstancia, ou melhor dizendo, ele reforça a necessidade da produção de prova, do contraditório e da ampla defesa. Identidade física do juiz nada mais é do que a obrigação ou vinculação do juiz que presidia a instrução processual ser aquela autoridade que vá julgar o seu caso, o seu processo. Beleza? Iniciativa probatória do juiz. Existe para a prova. A regra, apesar de eu discordar bastante, e a gente vai explorar isso lá no módulo de teoria geral de prova, é que admite-se, desde que de maneira subsidiária. O artigo 212, que trabalha com depoimento testemunhal, eu vou falar daqui a pouquinho, ele vai deixar muito claro isso lá no parágrafo único. Isso o que, Pedro? Que essa admissão de produção probatória por parte do juiz de ofício, essa iniciativa, desde que ela não seja principal. O juiz não pode ser protagonista da produção probatória, da gestão probatória, mas deverá ser ou poderá ser ter uma atuação complementar de subsidiariedade. Quando a gente lê o artigo 212, isso vai ficar bem claro na memória de vocês. E a finalidade da prova é contribuir para o convencimento da autoridade julgadora acerca da autoria e de materialidade no caso concreto e eventual juízo condenatório ou absolutório. Terceira observação é justamente a iniciativa probatória do juiz, a gestão da prova e a subsidiariedade. Já toquei, já explorei esse assunto direitinho com vocês, mas é preciso, como eu tinha prometido, trabalhar o artigo 212, que ele é muito elucidativo acerca dessa ideia da subsidiariedade. Em regra, se você se deparar com uma questão de prova que diga que admite-se o protagonismo probatório por parte do juiz na fase judicial, na fase processual da persecução, isso está errado, tá? Da mesma forma que, se você numa prova objetiva se deparar com a afirmação que é vedada a iniciativa probatória por parte do juiz na fase judicial da persecução, para a doutrina e jurisprudência majoritária, isso está equivocado, até mesmo em relação à atual redação do Código de Processo Penal, não obstante críticas da minha parte e de uma parcela da doutrina. O fato é, como a gente já registrou, que admite-se efetivamente essa iniciativa probatória do juiz, essa gestão autônoma ou oficiosa da prova por parte da autoridade julgadora, desde que não haja o protagonismo do magistrado, mas sim uma atuação complementar, subsidiária. Porque, Pedro, a prova testemunhal, ela é um exemplo disso. Lê comigo o que diz o artigo 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente às testemunhas, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem repetição de outra já respondida. Essa segunda parte aqui é a materialização do poder de polícia da autoridade julgadora no bojo da instrução processual, não tem problema. Mas perceba que a parte inicial do 212 denota que são as partes sobre as partes que recairá o ônus probatório, a carga probatória, como realmente deve acontecer num sistema acusatório. E a gente vai ver isso muito ao longo do nosso curso. Sistema acusatório, o juiz é uma figura imparcial, não deve ter o poder de gestão das provas. A carga probatória deve ser, não igualmente, mas distribuída entre acusação e defesa, tendo a defesa, sob sua proteção, o palio da presunção de inocência. O ônus maior do convencimento, da carga probatória, tem que ser da acusação. E o terceiro, imparcial, o juiz, ser aquele árbitro que analisará detidamente e imparcialmente as provas produzidas e aí declarará seu convencimento.
Beleza, mas vê o parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. A ideia é de complementariedade. Da mesma forma, surge o artigo 156 que a gente vai estudar lá na parte de provas. Beleza? Avança comigo para a nossa quarta observação da aula de hoje. O juiz, Pedro, pode se valer dos elementos de informação para fundamentar uma sentença condenatória. Aqui eu preciso resgatar o que eu falei lá no início da aula, alertando sobre o que falava o professor Gustavo Henrique Badaró, da Universidade de São Paulo. O processualista penal paulista, ele afirmava, e com ele eu concordo, que os elementos de informação, eles ostentariam o caráter de provisoriedade. Por quê? Porque eles serviriam fundamentalmente para o convencimento do titular da ação penal e após a propositura da ação penal e o seu respectivo recebimento, retirada a sua função de servir de parâmetro ou poder subsidiar eventuais medidas cautelares, decretação ou não decretação, não poderiam ser utilizados de forma alguma para o decreto condenatório, não poderiam ser utilizados para uma eventual sentença condenatória. Daí a razão da provisoriedade, o prazo de validade, melhor colocando, dos elementos de informação. Com essa afirmação, eu volto a dizer, concordo em gênero, número e grau e por um simples motivo. O material colhido, os elementos de informação, eles são colhidos não sob o crivo do contraditório. É um procedimento inquisitorial. O contraditório não é obrigatório. A ampla defesa não é integral. E se eu autorizar um decreto condenatório fulcrado, calcado em elementos de informação, meu amor, sabe o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que alguém pode ser condenado com base em elementos não colocados em contraditório. Eu estou sendo condenado com base em aspectos que eu não pude contraditar. Isso claramente é uma violação constitucional. Bacana, Pedro. Mas e o que é que diz a legislação? O que é que diz a doutrina majoritária? Melhor falando, o que é que diz o Supremo Tribunal Federal e o STJ? Infelizmente, dizem o contrário do que eu estou falando aqui. E o mais importante para a sua prova. Antes, vou fazer um parênteses. Eu não falo aqui que eu não concordo por vaidade intelectual, não. Eu já disse no início da aula, meu objetivo é preparar vocês para toda e qualquer indagação. E essas duas visões, elas são imprescindíveis para qualquer prova de segunda fase ou prova oral que vocês venham a submeter. Claro, se for prova de defensoria, e aí você aponta o entendimento majoritário, e aí você contrabalanceia com o minoritário, mas entendendo ele como mais razoável, já que será mais favorável à defesa. Mas e Pedro, numa prova de Ministério Público, numa prova da magistratura, você vai endossar, nesses casos, a posição majoritária. Mas é importante porque você precisa buscar um diferencial que você demonstre ao seu examinador que você conhece as duas posições. Beleza? Tranquilo? Mas voltando ao que interessa. Ah, Pedro, mas eu não concordei com isso que você falou, não. Eu concordei com a outra parte. Mas por que mesmo? Tem como eu explicar? Tem, claro. Antes eu preciso falar que eu disse que o artigo 155 lá atrás foi objeto de um estelionato legislativo, e isso é muito interessante. A processualista professora Ada Pellegrini Grinover, ela, digamos assim, capitaneou, presidiu a comissão do anteprojeto que culminou na aprovação no Congresso Nacional e na sanção da Lei 11.690, que modificou a tessitura do nosso sistema probatório criminal dentro do Código de Processo Penal. Bacana. No anteprojeto da professora Ada, constava
que não poderia o juiz fundamentar sua decisão, sua sentença, em elementos informativos colhidos na investigação. E por que isso? Justamente em razão lá do que disse o professor Gustavo Henrique Badaró, que inclusive foi aluno da professora Ada. Do aspecto da provisoriedade, é um elemento inquisitório. Só que no último dia antes da votação, colocaram uma palavrinha mágica que modificou completamente o conteúdo da norma. E aí ficou da seguinte maneira o artigo 155 do CPP. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente. Colocaram essa palavra aí. Nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, perceba, juiz pode utilizar elemento informativo para condenar, interrogação. Para a doutrina minoritária, não. E aí você pode citar a provisoriedade lá do Gustavo Henrique Badaró, a posição do anteprojeto capitaneado pela professora Ada Pellegrini, boa parte da doutrina mais garantista, e aqui a gente pode destacar Auri Lopes Júnior, Alexandre Moraes da Rosa, dentre vários outros, mas numa prova objetiva ou subjetiva para registrar a posição majoritária, você vai dizer que é possível, desde que essa condenação não se dê de maneira exclusiva em elementos informativos. De outra sorte, o juiz pode fundamentar, por exemplo, numa prova testemunhal, colhida sobre o crivo do contraditório, mas reforçar essa prova com elementos inquisitoriais, elementos de informação colhidos durante a investigação. Beleza? Tranquilo? Avança comigo num precedente justamente apontando esse entendimento. É um precedente antigo de 2003, mas reforça-se e consolida-se essa posição até o dia de hoje. Vê lá. Padece de falta de justa causa a condenação que se funde exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial. Garantia do contraditório e inteligência. Ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob pretexto de não se haver provado em juízo que tivessem sido obtidos mediante coação. Beleza? Numa questão de prova, como a gente disse lá, você vai colocar essa fundamentação. Crítica da doutrina minoritária. Com essa palavrinha exclusivamente, você desvirtuou o objetivo da proposta de alteração legislativa, que era justamente impedir que elementos inquisitoriais colhidos sem qualquer contraditório prévio ou diferido que esses elementos viessem a servir de convencimento hábil a gerar uma condenação. Você atenuou essa possibilidade, mas na prática o que acontece? Sempre o juiz utiliza, ou quase sempre, para sermos justos, quase sempre o juiz utiliza uma prova lá qualquer, ouve a testemunha ouvida lá só para que ele ratifique o que falou no inquérito policial, falar em juízo, e aí na prática, muitas vezes, eu posso falar com alguma autoridade, porque já milito na área, na DPU, na Defensoria Pública da União, na área criminal, há pelo menos 6 anos, e isso acontece demais. O juiz encontra lá uma prova qualquer, mas fica muito claro que o convencimento se calcou fundamentalmente nos elementos de informação. E utilizando-se desse artigo 155, fica muito fácil superar qualquer vício aparente de legalidade e de constitucionalidade. Beleza, meus caros? Ainda dá tempo, acredito eu, para a gente fazer a observação número 5, e aí a gente conclui basicamente
tudo. Ou melhor dizendo, vamos fazer o seguinte, vamos concluir aqui essa aula e aí eu já inicio porque eu tinha prometido falar de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Só para finalizar a ideia, o que é que a gente tinha prometido? Eu tinha falado lá naquele quadrinho de provas que a prova, o locus, o momento processual, o momento da persecução ideal para que ela seja produzida é a fase processual, mas há algumas exceções em que se admite a colheita de prova e não de elementos de informação no curso ou no momento da investigação preliminar na fase investigativa. E quais são essas exceções? A legislação nos dá 3. Provas cautelares, irrepetíveis ou não repetíveis e provas antecipadas. Já volto na próxima aula para trabalharmos cada uma dessas 3 exceções e apontar as diferenças entre elas. Beleza? Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo encontro.